Olá pessoal, vamos para mais um tutorial? Nessa eu utilizei massa branca e tingi com xadrez. Vou mostrar para vocês que a gente consegue fazer um trabalho sem utilizar balança, materiais muito complexos, tá? Vou separar 4 bolinhas, mais ou menos do mesmo tamanho. Vou começar pelas orelhas, então eu faço bolinha, depois um formato de pera e achato. Vou fazer 2 partes iguais a essa, vai ser a orelha do nosso Sansão. Eu dobro ela um pouquinho de ladinho para poder dar um movimento, tá? Eu não gosto de bonecos muito duros. Então, olha lá, vai dar um movimentinho, ele vai ficar como se fosse uma pelúcia caidinha de lado. Agora a gente vai fazer a perninha, mesma coisa, só que ali eu dobro a pontinha para fazer o pé. Faço a mesma coisa no outro lado. Finalizadas essas partes, agora eu vou pegar o arame de flor, aquele macio de alumínio. Vou colocar na pontinha ali, é a parte onde a gente une as partes, né? Sempre tem que ter um araminho, um palito de dente, para poder facilitar. Eu vou fazer a cabeça. A cabeça é mais ou menos 2 partes. 2 partes da orelha, 2 partes do pezinho, né? Como se fosse daquelas bolinhas que a gente fez no começo, 2 delas. Ali é o dente que eu tô fazendo, um pedacinho de massa, de nada, e marco no meio. Pessoal, tem hora que minha mão sai do foco ali, mas eu ainda tô aprendendo, tá? Devagar vai. Colo o dentinho e retiro o excesso. Venho com uma estequinha ali, um pincelzinho, um palitinho e só achato. Agora a gente vai fazer o focinho. É uma bolinha. Também marco o meio. E colo ali por cima do dentinho. Vocês vão ver que eu gosto muito de utilizar um pincel com água, porque eu venho retirando o excesso de cola que porventura a gente coloca ali no nosso trabalho, que pode acontecer. E a água, depois que seca, ela fica transparente, então não tem problema deixar ali brilhando. Vou furar os 2 lados ali em cima da cabeça, para depois encaixar a orelha. Passo cola, coloco as orelhas. E em cima das orelhas, eu vou fazer um detalhezinho que o Sansão tem. 2 bolinhas pequenininhas. Passei o pincel, olha lá. Tirei o excesso de cola para não ficar feio. Os detalhezinhos da orelha que eu falei. São 2 bolinhas bem pequenininhas. E mesmo se a gente tivesse balança, a gente não conseguia nem pesar uma massinha dessa. O pincel com água também ajuda que a massa continue presa ali, que ela na hora do encolhimento, que a gente sabe que o biscuit encolhe, né, ela não se solte entre si ali. Agora a gente vai fazer o corpo, é mais ou menos o mesmo tamanho da massa da orelha. Fizemos a bolinha, uma gotinha. O arame e vamos encaixar lá no corpo. Também dei um movimento, olha lá, virei um pouquinho de lado. Se vocês não nada impede de vocês fazerem ele retinho, para fazer ele sentado numa caixinha de lembrancinha e tudo mais, né? Mas aí, como a aplicação vai ser no colo de uma bonequinha, eu fiz ele viradinho de lado. No final, vocês vão poder perceber o porquê disso. Furei ele embaixo, aproveitando que a massa ainda tá úmida, e coloquei as perninhas que já estão um pouco ressecadas. Agora, com uma massinha branca, a gente vai fazer os detalhes da barriguinha e das orelhas.
Não esqueçam de passar o pincelzinho com água. E ali eu vou passar uma esteca de borracha para poder acertar alguma imperfeição que fique na hora que a gente, às vezes, pressiona o dedo ali sobre a massa. Vou fazer a mesma coisa nas orelhas. Agora eu vou pegar 4 gotinhas no azul para poder fazer os pelinhos na lateral da cabecinha ali do Sansão. Para os bracinhos, eu vou pegar mais ou menos 1/3 do pedaço da orelha. Aquela bolinha que a gente fez para a orelha, a gente pega mais ou menos 1/3. Faço 2 bolinhas lá, mais ou menos do mesmo tamanho, para poder ficarem os 2 braços iguais. Vou fazer uma cobrinha, achatar, no biscoito a gente utiliza sempre as mesmas formas: bolinha, coxinha, cobrinha. E marco uma das pontas para poder tirar o dedão com a esteca. Faquinha ali, ó. Se não tiver faquinha, vocês podem improvisar. Até com palito a gente consegue marcar isso aí. Um bracinho eu coloco para baixo e o outro que vai ficar encaixado na bonequinha eu gosto de colocar para cima. É como se fosse um bonequinho de pelúcia mesmo. Para o nariz, a gente vai utilizar uma bolinha preta bem pequenininha. Agora vamos pintar os olhinhos. Eu indico tinta PVA, não indico tinta para tecido porque ela pode descascar. Eu não gosto, eu particularmente não gosto muito de tinta acrílica, eu gosto da tinta PVA, acho uma tinta boa da gente trabalhar, boa para limpar caso a gente erre. Então eu diluo ela um tiquinho com a água no pincel mesmo e passo ali no formato que eu desejo. É importante que a massa esteja um pouco seca, tá? Porque senão ele pode craquelar quando for reduzindo. Então a tinta craquela. Craquelar no caso é ficar quebradiça. E ali, à medida que a mão vai secando, eu passo outra até ele ficar bem branquinho. Depois eu venho com a tinta preta para poder fazer a pupila. Faço de um lado, do outro. E vou fazer o contorno em torno dos olhos, que é bem típico dessa turminha. Para finalizar a pintura, a gente vai colocar 2 pingos de luz ali nos olhos e eu gosto de colocar nas bochechas. É até uma marca do meu trabalho. Quem conhece sabe que eu coloco em todos os meus bonecos. E o último detalhe do Sansão é fazer o cabelinho do alto da cabeça logo após a pintura dos olhos. Então finalizei, passo o pincel com água para tirar o excesso.
Se você for utilizar como lembrancinha, eu sugiro colocar o rabinho, claro. Faz uma bolinha branca e cola ali na bundinha do Sansão. Fica uma peça charmosa. E olha como faz diferença nas bonequinhas. E quando a gente coloca um movimento, ele virado de ladinho, olha lá, fica como se ele fosse um boneco macio. Certo? Espero que tenham gostado. E até a próxima, pessoal. Um beijo.